a sua visão enquanto cidadão? Qual é a sua visão enquanto indivíduo pertencente a essa sociedade, a esse contexto? Você defende um Estado mais intervencionista, um governo mais intervencionista, tendo que promover emprego, tendo que promover renda, tendo que corrigir as questões que são necessárias de serem corrigidas, ou você vê com bons olhos um governo menos intervencionista? Qual é a posição de vocês? Como que vocês conseguem ver essa participação, essa atuação do governo? Então, eu quis trazer essa questão para discutir com vocês, porque é lógico que nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, já que nós passamos todas as nossas lives trazendo essa temática para estar relacionada aos conteúdos que a gente está estudando, nós estamos vendo um governo mais intervencionista, totalmente intervencionista. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem visualizar isso? Se eu pedisse para vocês um exemplo de ações que estão sendo adotadas pelo governo que mostra esse processo de intervenção, você conseguiria me dar? Evidentemente, sim, porque toda a temática que a gente estudou nessas lives fazem referência a um governo intervencionista. É isso mesmo, Luciene. Olha que bacana. Gente, ó, a Luciene está aqui compartilhando com a gente, dizendo, olha, professora, com certeza, um governo intervencionista. Muito bom. É isso mesmo, ó. O João também está dizendo sim, né? Consigo visualizar. Até porque, quando a gente vê uma política distributiva, quando nós começamos a ver a prática de uma política de manutenção do emprego, uma política para manutenção da renda das pessoas, uma política para poder auxiliar os empresários, uma política para poder auxiliar as pessoas que estão sem renda nenhuma e estão desempregadas, nós conseguimos ver essa questão da intervenção. Muito bem, Luciene. A Luciene está colocando aqui para a gente, ó, que o próprio programa emergencial é um exemplo dessas ações de intervenção. Então, como a gente está vivendo um momento crítico, a gente está vivendo um momento de calamidade, um momento de pandemia, nós conseguimos ver essa ação de intervenção de uma maneira mais efetiva e a maioria das pessoas começam a ver isso com bons olhos também. Muitas pessoas eu ouço muitas pessoas dizerem assim, gente, o governo precisa ajudar. Olha, o governo, sem dúvida nenhuma, precisa fazer alguma coisa. Temos aqui mais um aluno, né, dizendo, olha, que bacana, governo intervencionista, sem dúvida. É exatamente isso, sem dúvida. Então, a questão é a gente parar e pensar assim, esse momento é essencial? É essencial a intervenção do governo, porque foi algo que aconteceu de uma maneira inesperada, não estávamos preparados para essa realidade, nunca tínhamos vivido uma situação como essa, e aí o governo ele precisa assumir essa postura, esse papel, essa ação, para tentar fazer com que os impactos sejam minimizados. O governo vai resolver 100% do problema? Evidentemente que não. Ele vai ter um resultado, uma fórmula mágica para resolver os problemas? Evidentemente que não. Tem um ponto de vista diferente do nosso? Tem uma posição diferente da nossa? Evidentemente que sim. Isso também é alvo de inúmeras discussões. Eu até propositalmente propus a atividade mapa para vocês, dando para vocês a liberdade de elaborarem um decreto para combater a pandemia, para enfrentar esse momento de pandemia, porque há muitas opiniões contrárias com relação às ações que vêm sendo adotadas pelos governos, não é verdade? Isso não significa que está certo ou errado se você tem um posicionamento contrário, mas a gente tem algo para debater, nós temos questões para debater. Então, muito se fala sobre a problemática econômica que está sendo gerada em função das medidas protetivas. Então, vocês viram lá que o professor Tiossi, olha, o poder de polícia traz ao Estado, traz à administração pública a prerrogativa de dizer vai ficar fechado, não vai funcionar, vai trabalhar de tal horário a tal horário, vai atender com capacidade mínima, só vai atender delivery, enfim.
O Estado, em posse dessa prerrogativa do poder de polícia, do exercício do poder de polícia, ele elenca essas determinações. E aí, de outro lado, nós temos o ambiente econômico, nós temos as questões econômicas, e aí vem uma série de questões para serem discutidas. E o emprego das pessoas? E a comida na mesa? Certo? E a roda econômica girando? E a manutenção e a manutenção da renda? Pessoal, é muita coisa, né? São muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Como que vai ser os efeitos e a vida dessas pessoas? E se a economia, ela retoma as suas atividades e isso faz com que a pandemia, que está tentando ser controlada, se descontrole totalmente. Qual a responsabilidade desse Estado? Que está intervindo pouco ou está intervindo muito? Eu confesso para vocês que nesse momento de pandemia, por muitas vezes eu parei para pensar e me colocar no lugar desses representantes da população, do povo, nossos representantes, como eu fiz agora com vocês, eu coloquei vocês no lugar deles. Eu dei a vocês a oportunidade de parar e pensar como eles. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é difícil. Como é difícil. De um lado, você precisa ter um trato, um cuidado econômico. De outro lado, você tem vidas, pessoas que podem morrer por falta de capacidade de atendimento. E aí você precisa decidir duas questões que são extremamente importantes. E a gente consegue ver essa intervenção estatal de uma forma bastante efetiva.